O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, é a primeira vez que eu entro nessa igreja, depois de retirar deste corredor o corpo da minha mãe para o sepultamento. Nesta semana, a dor se abateu sobre a vida da minha família e sobre a nossa paróquia, no coração daqueles que a conheceram e a amam. Mas domingo passado, nós estávamos na casa dela, na minha casa, participando da missa. E veja como o Evangelho é tremendo, profundamente arraigado, ligado à nossa vida. Era o Evangelho dela, o último Evangelho da vida dela. Nós não sabíamos disso. O Evangelho, ele nos prepara. A palavra profetiza. A palavra nos salva. E a palavra que ela ouviu depois se fez carne na mesa da cozinha da nossa casa e a alimentou para a vida eterna. Porque o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho, 5 pães de cevadas na mão de um menino, simples, com 2 peixinhos. Jesus, em nome da igreja, pediu a ele, e ele entregou tudo a Jesus. Minha mãe ouviu esse Evangelho na sua última missa. Quinta-feira agora, Jesus veio e pediu dela o que ela tinha, seus dons, sua pobreza, seu amor, e ela entregou os seus 5 pãezinhos de cevada e seus 2 peixinhos.
tudo o que ela tinha e entregou a vida dela nas mãos de Jesus. E ela foi para o banquete do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Mas nem todos entendem o sinal da multiplicação dos pães. De que ele é arraigado, ele é para a minha vida. E o evangelho da missa de hoje começa dizendo isso. Em verdade, eu vos digo, vocês estão me procurando, não porque vocês entenderam o sinal, o milagre, mas porque vocês comeram. Porque vocês ficaram satisfeitos com pão. Aqui tem 3 repreendas, pelo menos, de Jesus. Aqueles que, com uma visão materialista, procuram Jesus somente na hora do aperto material. Jesus está chamando a atenção daqueles que o procuram com uma visão mágica, como se Jesus fosse resolver tudo. Como que, tendo Jesus, então não tem doença, não tem desemprego, não tem dor, não tem problema, não tem cruz. Vocês não entenderam nada do milagre. Porque vocês estão aqui por causa de milagrismo, por causa de coisas mágicas e que resolvem tudo, vocês não entenderam nada. Por trás, a terceira visão que Jesus está corrigindo, uma visão utilitarista. Eles viram que Jesus era útil para resolver as pendências que eles traziam. Então Jesus usa o milagre da multiplicação dos pães para fazer o sermão do pão da vida, que começa hoje. Jesus utiliza o milagre como um gancho para falar de outro pão. O pão que o Pai nos dá, o pão que desceu do céu. Quando os judeus, a quem Jesus falou isso, vocês não entenderam que não foi Moisés que deu para vocês pão, que foi o meu Pai que deu a comer o pão do céu, que nós cantamos no Salmo da missa de hoje. O judeu entendeu exatamente do que Jesus estava falando. Jesus estava falando de Êxodo capítulo 16. Jesus estava falando do maná. O povo foi para o deserto, libertos da escravidão do Egito. Lembra disso? Vocês acham que demorou para o povo começar a reclamar de Deus e de Moisés? É que vocês não leram direito. Não foi mais do que uma semana que eles tinham saído do Egito e eles já estavam blasfemando e dizendo: você nos tirou para esse deserto miserável para a gente sofrer? Nós estamos com saudade das caçarolas, porque era preferível, é isso que ele está dizendo, é isso que eles estavam dizendo, porque era preferível ser escravo, mas ter comida. Ou seja, eles preferiam trocar a liberdade de poder adorar a Deus no deserto, de adorar o Deus vivo e verdadeiro, para estar na escravidão do Egito, debaixo de chibata, a troco de um pedaço de pão pisado pelo capeta. Mas quantas pessoas que nós conhecemos assim, sim ou não? Que trocam qualquer coisa pelos bens materiais. Porque a gente pensa assim, que nossa, eles andaram muito tempo no deserto. Foi depois de muito tempo que eles começaram a reclamar. Uma semana depois, que a dor apertou, que eles entenderam que era um deserto, eles já começaram a criticar o padre, Moisés, a criticar a Deus. E aí então, Deus, num primeiro momento, na primeira vez que eles criticam, Deus teve pena. Deus teve misericórdia. E Deus disse a Moisés: pois eu farei com que eles entendam e compreendam que eu os tirei, não para que eles perecessem, mas para que eles pudessem chegar à terra prometida. Todo dia, pela manhã, eu farei chover
o maná, um alimento do céu. E vocês vão recolher somente o necessário para comer naquele dia. Tem isso. Eu faço chover o maná, recolham somente, aqui a gente lê por cima, recolham somente o que vai ser comido no dia. Amanhã tenham fé, que eu mando outra vez, que amanhã é outro dia. Não tem nada de guardar como reserva, não tem nada de segurar, porque vai que amanhã, não. A cada dia basta a minha graça. E era todo dia. Quantos dias? 40 anos. 40 anos. Confiando na misericórdia e na providência de Deus. E Deus não falhou. E tinha um detalhe. No sábado não tinha maná. Sábado era o dia do repouso. Então eles recolhiam na sexta-feira o que era necessário para o sábado também. Tinha regra. Não era bagunçado não, meu irmão. As coisas de Deus não são bagunçadas. Mas tem mais. Não está aqui. Mas também à tarde vinham as codornas. Era o pão e era a carne. Pão e carne. Começou a fazer a ligação do símbolo? Começou a fazer a ligação? Tá entendendo a ligação? O sinal? Vinham as codornas, as codornizes. Toda tarde. Não faltava pão e não faltava carne. O pão é a carne de Deus. Quando Jesus disse, foi o meu Pai que lhes deu o pão no deserto, para que agora eu vos dê um pão que não vai levar vocês para uma terra aqui nesse mundo, mas que vai levar vocês dessa terra para a pátria definitiva que é o céu. Eu vou dar a vocês um pão, e esse pão será o alimento definitivo. Eles ouviram isso de Jesus. E eles se empolgaram. Mas é preciso ter fé, como não é no livro do Êxodo. Senhor, dá-nos desse pão. O entusiasmo foi imediato. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles captaram na hora a vantagem de que o alimento que Jesus tinha era melhor do que o alimento de Moisés. Imagina, o alimento de Moisés durou 40 anos. O alimento que Jesus estava dizendo que daria seria um alimento que os alimentaria para sempre. Veja que ainda a mentalidade é materialista. Ainda a mentalidade é mágica. Ainda a mentalidade é uma mentalidade de quem quer tirar vantagem. Veja. Senhor, dai-nos sempre desse pão. E agora vem o baque. Agora vem o baque. Jesus então diz, eu sou o pão da vida. Essa é a primeira declaração, a primeira vez que Jesus declara, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem vem a mim nunca mais terá sede. Jesus estava falando que a palavra dele, a presença dele, alimenta. Alimenta perfeitamente. Jesus está começando agora a falar da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia, de um pão que nós vamos comer, que será nosso alimento, mas que será um alimento sobrenatural, um alimento espiritual. Eu sou o pão da vida. Vocês querem esse pão que vocês vão comer para nunca mais ter fome, para nunca mais ter sede? É de mim que vocês vão se alimentar. É de mim que vocês terão que se aproximar. E aí sim, toda fome, toda sede espiritual será satisfeita em mim. Hoje é dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres. Hoje é dia dos padres. É a primeira vez que eu celebro o dia do padre sem meus pais. Haverá uma série de um ano, de primeira vez, sem eles. E cada vez eu já sei que será uma facada no meu coração. Porque nós somos, como o padre Douglas disse, no sepultamento, nós somos presos, óbvio, a essa presença física. Mas aí, quando a faca da saudade cortar o meu coração, eu vou me lembrar de que na Eucaristia, na missa,
Jesus me une aos meus pais. Jesus me une às pessoas que eu amo. Porque em cada missa estão presentes os vivos e os defuntos. Os que aqui estão e os que estão distante. E porque sou sacerdote, recebi essa graça sacerdotal, graças aos meus pais. É deles. Humanamente falando, é deles. O primeiro chamado, a minha vocação. Foram eles que acompanharam. Então, hoje, nesta missa do Dia do Padre, eu peço a Deus que confirme a minha vocação. Peço a você que reze por mim. Reze por cada padre. Nossa vocação é uma vocação eminentemente sobrenatural. Sempre foi uma vocação incompreendida como a de Jesus. E castigada. Uma vocação castigada, como a de Jesus foi. É estranho que um padre saiba que ele age in persona Christi, que ele foi chamado para matar a fome do povo, a sede do povo, a fome de Deus, a sede de Deus, e que aquele que mata a fome e sacia a sede foi castigado, e o padre pensa que não será castigado, que não será judiado, que não passará por tribulação. Então, peço a vocês que me sustentem com as vossas orações, e a cada sacerdote. Minha mãezinha, e aqui eu termino, não passou fome sobre a face dessa terra desde o dia da sua primeira comunhão. Quem ama Jesus, quem vai à missa, quem comunga, quem tem um padre por perto, não passa fome, não passa sede. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa certeza. Obrigado, Jesus, pelo milagre da Eucaristia. Obrigado, Jesus, pelo dom do sacerdócio, por cada padre que passou na minha vida e na vida de cada um de vocês. Obrigado, Senhor, pelas mães que oferecem seus filhos para serem só e inteiramente teus servidores. Obrigado, Jesus, porque minha mãe entregou seus 5 pães, seus dois peixinhos, e me ensinou, e ensinou a cada um de nós, que esse pode ser o último evangelho, o último, e que nós devemos acolhê-lo e recebê-lo como profecia definitiva nas nossas vidas. Assim seja.